Salve, salve meus amigos, Execução Fiscal em Curso, retomando a nossa rotina de lives. Quartas-feiras, 19h47 e hoje uma estreia de um quadro novo, uma abordagem nova, o EF 360, um giro de 360 graus sobre as execuções fiscais, tudo que você precisa saber e que você nunca teve contato, seja lá na graduação e quiçá mesmo em pós-graduação, especialmente de direito tributário, porque quem trabalha com execuções fiscais geralmente tem uma afeição com a matéria tributária. Só que nós, tributaristas, nunca tivemos, assim, eu falo não por experiência de outros, mas por experiência própria. Na minha própria formação, eu tive uma lacuna de formação com relação às execuções fiscais. Apesar de ter tido um professor excelente na graduação de tributário, ele deu umas notícias gerais, umas coisas en passant, né, meramente títulos, assim, notícias realmente. E não um estudo aprofundado sobre esta temática, e a gente não vê isso até mesmo em outros locais, em outros cursos, não é? Até mesmo em pós-graduações. E quem cursa essas especializações em tributário muitas vezes também tem dificuldade, porque em inúmeras situações o cotidiano, a prática, e aqui a prática jurídica, ela não é, digamos assim, complementada pela literatura, pela experiência doutrinária, né, lá nos bancos escolares. A gente tem que ficar procurando de uma forma doida, assim, em achados jurisprudenciais que estão naturalmente dispersos, e temos todos, eu e também eu temos, todos nós temos essa dificuldade com relação à prática tributária nos processos tributários, e a execução fiscal é um nicho importante para quem atua na matéria tributária, ou quer atuar, ou nem imaginava trabalhar com tributário. E aí então esse é o seu local para ter notícias importantes neste giro de 360 graus sobre as execuções fiscais. E hoje a temática foi sugerida, muito bem sugerida, a propósito por uma seguidora: defesa nas execuções fiscais. Essa, inclusive, foi a minha primeira live aqui no meu perfil, né? Eu tenho muito carinho por esse assunto e percebi que a defesa diante das execuções fiscais realmente desperta paixões, desperta inseguranças, inquietações, e a defesa volta e meia aparece lá nas minhas caixinhas de pergunta. Se, a propósito, você não conhece aí este instrumento, né, este ombro amigo das caixinhas, eu quase que diariamente publico... Opa, caiu o negócio aqui. Quase que diariamente publico uma caixinha de pergunta lá nos stories, para que vocês coloquem suas dúvidas e vamos fazer um combinado aqui. Sempre colocar questões teóricas, abstratas, né, que não digam respeito a processos em curso, que não digam respeito a situações concretas e individuais que eventualmente vocês estejam enfrentando, seja no escritório, seja pessoalmente, porque é um dogma entre os juízes não se manifestar sobre processos pendentes. A gente pode discutir processos transitados em julgado, e algumas vezes o pessoal traz: o juiz disse tal coisa. Olha, eu não posso me manifestar sobre isso aí, pode reformular em termos teóricos. Estou sempre tentando desviar, né, dessas questões que estão, assim, inquietando vocês, mas infelizmente eu tenho as minhas restrições também a observar. Mas voltando ao nosso assunto, feito o nosso combinado, a sugestão muito pertinente, que eu tenho muito carinho, é esta da defesa. E a defesa nas execuções fiscais nos desperta a necessidade de estudarmos, né, mesmo en passant. Afinal de contas, nós precisamos dar este giro para que você eventualmente desperte também a sua paixão pelas execuções fiscais, tanto quanto eu, que sou apaixonado pela matéria. E nós vamos precisar rememorar, se você já sabe ou se você ainda não sabe, que nós temos entre nós uma lei específica a reger as execuções fiscais. Uma lei de 1980, ou seja, uma lei do tempo da ditadura, Lei 6830, escrita por profissionais muito competentes, que funciona até hoje, apesar, digamos assim, da sua dissonância
né, que nós teríamos numa interpretação mais igualitária dos poderes das partes. Sim, nós temos uma certa desigualdade intrínseca na lei com relação aos poderes da Fazenda Pública de um lado e executado de outro lado. E eu já adiantei, Fazenda Pública é uma lei especial e esta lei beneficia exclusivamente a Fazenda Pública. E quem é a Fazenda Pública, Thiago? União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações autárquicas, além do FGTS, que também está aqui no nosso ambiente das execuções fiscais. Funcionam como autarquias também, por exemplo, os conselhos de fiscalização profissional, que são litigantes frequentes nas nossas demandas em execução fiscal. Bom, e aí então nós temos essa lei específica em proveito da Fazenda Pública. E como é que funciona isso? Esta Fazenda Pública ajuiza este processo de execução fiscal instruído com um documento. Ele tem lá um documento que é a certidão de dívida ativa, que lhe diz ao credor, diz ao exequente que ele tem razão, que ele tem aquele determinado valor para liquidar diante do Thiago, que eventualmente não pagou os seus boletos. Então é ajuizada uma ação com um título, o título executivo, a certidão de dívida ativa. E este título dá esse poder para o credor de efetivar o seu direito através da provocação do Poder Judiciário, que tem, afinal de contas, hoje o monopólio desta imposição estatal, desta possibilidade de invasão no patrimônio do executado. Mas esta invasão não é sem a possibilidade do executado exercer o seu direito constitucional à ampla defesa. Tiago, como é que este nosso executado exerce este poder constitucional, esta garantia fundamental da ampla defesa? Bom, na execução fiscal, vocês lembram que ela tem esse certo desequilíbrio em favor do credor fazendário. Um destes desequilíbrios em proveito do credor fazendário está na necessidade de garantia da execução. Lembra que eu falei? O credor junta lá a certidão de dívida ativa dizendo que ele tem razão. O executado, para se defender desta, digamos assim, cobrança, precisa garantir a execução. Tiago, como é que funciona isso da garantia da execução? O STJ acabou de mais uma vez reiterar a sua jurisprudência, que sempre me perguntam a propósito, me intriga isso, como volta e meia vem essa questão. Não é possível fazer bloqueios, penhoras, indisponibilidades antes da citação. Parece tão óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Não é possível fazer esta penhora, indisponibilidade, garantia cautelatória antes da citação. Por que, Thiago, não pode? Porque o arresto executivo nas execuções fiscais encontra pressupostos específicos e não pode ser, então, massificada, né, esta utilização do arresto executivo. Mas voltando à nossa necessidade de exercício da defesa mediante nesta ponte de ouro da garantia da execução, como é que funciona isso, Thiago? Bom, já disse que não é possível esta garantia antecipada à própria citação do executado. A citação na execução fiscal, como todas as citações, visa chamar o executado para a nossa relação jurídico-processual da execução fiscal, que afinal de contas é um processo judicial. Bom, este executado vai ser citado. Como é que funciona isso, Thiago? Ele vai ser citado, via de regra, na liturgia aqui da nossa lei de execuções, citado através do recebimento de uma carta de citação. É assim a via preferencial idealizada por os nossos profissionais, nossos técnicos lá de 1980, uma carta de citação endereçada ao domicílio fiscal do nosso executado. Ele recebe essa carta e, com isso, quais são as possibilidades que ele tem, Thiago? Fundamentalmente duas, mas nós temos alguns desdobramentos. A gente espera, o sistema espera, o sistema da execução, o credor espera que ele, digam aí, pague. A gente quer liquidar o crédito atestado naquela certidão de dívida ativa.
Fundamentalmente é para isso que nós precisamos da execução, para que o executado, o nosso devedor daquela certidão de dívida ativa, pague o seu débito. É assim que a gente imagina, que ele recebendo a carta de citação, pague o seu débito. Mas a própria lei, e aqui nós já encontramos uma diferenciação em relação ao sistema lá do CPC, ele tem outras ferramentas para criar, construir esta ponte de ouro para o exercício da defesa. Lembra que eu falei que precisa ter garantia da execução para opor embargos, para exercer o seu direito de defesa? Através da ação incidental de embargos, que é, na liturgia da lei, como a lei pensou o exercício de defesa, através do ajuizamento de uma ação, da ação incidental de embargos de devedor. Esta é a ação idealizada pela lei, condicionada à garantia do montante da execução. E, Thiago, como é que ele vai garantir o montante da execução? Ele pode se utilizar de algumas ferramentas já dispostas na própria lei de execuções como alternativas para ele, que se ele não quiser fazer o pagamento, porque afinal de contas ele diz, olha, eu já paguei isso, eu não vou pagar duas vezes, ou tem algum problema com relação a esta importância que me está sendo cobrada, tem alguma prescrição, existe alguma nulidade do processo administrativo, existe uma nulidade na base legal. E hoje mesmo vem uma pergunta: se houver uma nulidade da certidão de dívida ativa, claro, ele não precisa pagar, até o próprio juiz deveria ter reconhecido esta nulidade formal da certidão de dívida ativa. Por exemplo, faltou a base legal que sustenta, por exemplo, um determinado encargo moratório somado ao crédito da certidão de dívida ativa. Vamos imaginar, eu deixei de pagar o meu imposto de renda suplementar lá, que foi constituído quando eu entreguei minha declaração de ajuste anual. Foi apurado lá um imposto suplementar, fora o que eu já tive retido pela minha fonte pagadora. Bom, eu terei que pagar este imposto. Se eu não pagar, será somado o quê? Multa moratória de 20% e tudo isso atualizado pela taxa Selic. E se por hipótese não houver a fundamentação legal atestada na própria certidão de dívida ativa, nós teremos uma nulidade formal, ou seja, do título, uma nulidade que prejudica a validade desta certidão, deste título executivo. É possível, nós vamos ver isso nas próximas lives, é possível corrigir estas nulidades formais do título. De todo modo, ele não é obrigado a pagar um título que é formalmente nulo. Bom, e como é que ele faz isso? Ele pode, então, percebendo esse tipo de inconsistência da própria cobrança, seja na parte do título, seja na parte do crédito, seja na parte de algum outro defeito que veio contaminando a cobrança lá da via administrativa e chegou até a via judicial, ele pode o quê? Fazer um depósito integral do montante da execução, e com isso ele vai ter a possibilidade de dormir o sono dos anjos, porque fazendo o depósito integral em dinheiro do montante da execução, resta suspensa a exigibilidade do crédito e com isso nada mais haverá de ser praticado na execução. Ele não vai ter bloqueio cisbajude, não vai ter penhora, não vai ter tentativa de localização de outros bens. Está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Bom, ele pode não ter essa disponibilidade para depositar o montante integral do valor da execução. O que mais ele pode fazer, Thiago? Ele pode indicar um bem próprio à penhora. Ele pode indicar um veículo, um box de estacionamento, um outro imóvel de recreio. Ele pode indicar algum outro tipo de crédito, algum tipo de bem, observada a ordem de preferência, a regra lá do artigo 11, uma ordem de preferência, começando lá pelo dinheiro e vai até outros bens e outros direitos e ações. Bom, ele pode então indicar bem próprio à penhora. Ele pode indicar bem de terceiro à penhora. Por exemplo, eu sou uma empresa beneficiadora de metais.
mas a empresa não tem bens, ela pode indicar bens de uma outra empresa, bens do seu sócio administrador, certo? Ele vai ter que trazer, o nosso executado deve trazer a anuência deste proprietário que consentiu nesta indicação, certo? Tiago, como eu faço? O que mais precisa para esta indicação? Bom, eu falei, temos que ter respeitar esta ordem de preferências ditada pelo artigo 11, mas esta ordem não é, digamos assim, não existe possibilidade de nós desviarmos desta ordem. Primeiramente, de dinheiro. Bom, se eu não tiver dinheiro suficiente, eu posso indicar um imóvel, né? Seguindo lá no inciso 4º, né? Os imóveis, inciso 5º, navios, aeronaves. Aeronaves é pouco comum, mas embarcações é relativamente comum indicação à penhora. Veículos, ele pode indicar estes bens e é muito importante que ele exerça essa prerrogativa. Sempre é importante exercer essa prerrogativa de indicar bens à penhora. É isso que a lei espera, dentro daquele prazo que a lei também estipula de 5 dias e lidos estes 5 dias conforme o CPC, no sentido de serem hoje 5 dias úteis. Então ele vai indicar um bem próprio, vai indicar um bem de terceiro mediante uma anuência devidamente documentada, um termo de anuência com firma reconhecida, comprovação dos poderes de quem indica, quem anue com esta oferta por parte de um terceiro. Por exemplo, o sócio administrador da terceira garantidora, ele deve estar devidamente munido de poderes contratuais. Para tanto, tem que ter a cópia do contrato social atualizado desta terceira anuente, certo? Se for um veículo, eu devo ter uma cópia do certificado de registro e licenciamento deste determinado veículo que comprove não apenas a titularidade daquele bem, mas também a regularidade do uso e circulação deste bem, certo? Então, uma série de providências acautelatórias importantes para o executado adotar, certo? Comprovando a propriedade ou a anuência do terceiro que consentiu com esta indicação. Tiago, acaba por aí? Na verdade, não. Nós temos outras possibilidades. O executado, em não tendo dinheiro, em não tendo imóveis, veículos, outros bens próprios, em não obtendo bens de terceiros, né, para serem indicados a garantia da execução, ele pode se utilizar da contratação de uma garantia bancária, uma fiança bancária. Esta foi, inclusive, uma das questões que me chegou. Como, né, ele pode oferecer esta fiança bancária? Primeiro de tudo, é uma fiança bancária, não serve fiança de outro tipo de instituição. Ai, Tiago, mas aqui na lei de execuções, no artigo 4º, diz que a execução poderá ser promovida contra, inciso 2, o fiador. E agora, não pode fiança? Fiança é um fiador. Na verdade, não. Este fiador que está no inciso 2º do artigo 4º da nossa lei de execuções diz respeito à fiança contratual. Uma fiança que garante um determinado crédito contratual, de origem contratual, que eventualmente esteja posto na execução. Vou dar um exemplo. Uma situação em que um determinado banco de fomento, né, um banco governamental que faz fomento a determinadas atividades, sejam industriais, comerciais, agroindústria, ele toma títulos de pessoas que tomam crédito, né? Ele expede título da pessoa, confirma lá que será honrado aquele título pelo crédito obtido para fomento dessas determinadas atividades. Esta instituição, o banco de fomento, também, em algumas situações, ou colhe uma fiança bancária, uma fiança, melhor dizendo,
uma fiança deste crédito concedido ou, em algumas situações, outro tipo de garantia. Mas fica aqui essa ressalva que esta possibilidade de cobrança do fiador não é fundamentalmente a possibilidade de qualquer tipo de fiança para garantia da execução fiscal e não garantia de um contrato de ser pago um determinado crédito contratual, mas sim da própria execução. É a fiança bancária, ou seja, banco fiscalizado por quem, Thiago? Pelo Banco Central. Mas não é a Procuradoria que regula isso, que estabelece as condições? Não, quem estabelece as condições para que uma determinada fiança seja prestada é o Banco Central, porque ele é que fiscaliza os bancos. Eventualmente, as procuradorias podem regulamentar o funcionamento interno da sua própria atividade. Em que situações o procurador fazendário vai aceitar uma determinada fiança bancária? Precisa ter o adicional de 30% ou não? Pode ter uma validade indeterminada ou tem que ser uma validade indeterminada ou pode ser uma validade a cada 2 anos renováveis, certo? Tem que compreender a integralidade do crédito, quais são os requisitos para que a Procuradoria concorde com esta garantia através de fiança bancária. Tiago, morre por aqui o nosso assunto? Na verdade, não. Nós temos ainda a possibilidade de contratação de um seguro-garantia. Seguro-garantia é expedido, né, através de uma apólice que documenta esta garantia, né, contrata-se junto a uma seguradora. Fiscalizada pelo Banco Central, Thiago? Não. E também não é pela Procuradoria, é pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. É ela que estabelece as condições para que as seguradoras expeçam estas modalidades de garantia. Tudo bem, Thiago, então eu juntei na execução fiscal estas garantias contratuais. Como é que funciona agora? Bom, o artigo 16, inciso 2º, se não me engano. Isso. O artigo 16 da nossa Lei de Execuções estabelece que este nosso executado, uma vez apresentando estas modalidades de garantia, seguro, fiança, seguro, garantia ou fiança bancária. Sempre eu misturo esses dois, acabo misturando os dois termos, né? O seguro, garantia ou a fiança bancária, uma vez ele apresentando estes documentos, uma apólice de seguro, uma carta de fiança bancária, ele terá o prazo de 30 dias, e agora lidos como 30 dias úteis, para que ele possa o que, Thiago? Ele vai exercer o seu direito de defesa através daquela que eu falei, a ação incidental de embargos de devedor. Pessoal, é assim que a nossa lei prevê a possibilidade de oposição de embargos no caso de garantia apresentado por fiança bancária ou seguro garantia. Agora não errei, certo? Então, como funciona na prática? O executado junta o termo e a lei conta este prazo de 30 dias da juntada, inciso 2º do artigo 16. Em muitas situações, a fazenda, o credor, acaba tendo alguma crítica com relação à fiança ou a apólice de seguro, porque teve alguma inconsistência documental, faltou uma determinada comprovação lá de regularidade do banco ou da seguradora, faltou um determinado número do processo administrativo do qual é originado o crédito, da certidão de dívida ativa, inconsistências formais, documentais com relação à própria garantia ofertada. Nestas situações, o juiz vai dar vista para a parte executada para que, entendendo pertinente, complemente, reratifique esta garantia. Vai trazer lá um endosso desta apólice de seguro garantia, que é o que mais acontece hoje, porque é mais barato contratar seguro garantido que fiança bancária, certo? E aí
o endosso vai muitas vezes retificar essas inconsistências, ou faltou o acréscimo de 30% que a Fazenda exige. O STJ dispensa o acréscimo de 30% nessas situações. Mas tem algum detalhezinho que faltou. Bom, nessas situações a Fazenda exige a complementação, a parte, no mais às vezes, complementa, reratifica esta garantia e a partir daí é necessário reputar garantida esta execução, abrindo-se a partir disso então o prazo de 30 dias úteis para embargar, certo? Mas fica esta, digamos, dificuldade interpretativa, porque é da juntada da fiança bancária. Oriento que se faça esta leitura mais estrita do inciso 2º do artigo 16, muito embora eu particularmente entenda que o juiz é que acaba tendo a prerrogativa de reputar garantia formalmente aceita a fiança bancária ou o seguro garantia. Mas é muito importante que, em se tratando de fiança bancária, não seja contratada por outro tipo de instituição. Bom, e aí então opõe os seus embargos ao nosso executado, plenamente garantida através destas garantias fidejussórias à execução fiscal. Ele vai opor os embargos e ele pode ter liquidado essa garantia ao longo da tramitação dos embargos. Essa é uma questão muito importante e digo veementemente que não é possível ao julgador determinar a liquidação destas garantias enquanto pendentes embargos de devedor, enquanto não tivermos o trânsito em julgado desta discussão travada nos embargos, certo? Por quê? Porque o seguro-garantia e a fiança bancária funcionam tal qual uma garantia através de depósito em dinheiro. Nós temos a possibilidade, então nós temos duas passagens da Lei de Execuções. Artigo 15, inciso 1º, diz que o executado pode substituir a penhora por depósito em dinheiro, fiança ou seguro, de forma equiparados, né? E elas estão nessas três modalidades de seguro, fiança e dinheiro na mesma ordem, né? Na mesma ordem de grandeza, na mesma ordem de preferência, ou seja, nós podemos ter a mesma potência para a garantia, seja por dinheiro, seja por fiança, seja por seguro garantia. E então nós observaremos o artigo 32 da nossa Lei de Execuções, segundo o qual somente após o trânsito em julgado da incidental de embargos é que teremos a possibilidade de determinar a instituição garantidora a liquidação da garantia, claro, a depender da decisão que nós tenhamos. Se for uma decisão parcialmente procedente, nós teríamos que saber qual é o montante que remanesceu devido mesmo após a discussão trazida nos embargos de devedor. Deixa eu ver se eu falei tudo o que eu tinha imaginado. Quem tiver alguma pergunta pode colocar aí na tela. E eu acho que eu fechei o assunto dos nossos 30 minutinhos para tratarmos desta defesa nas execuções fiscais garantidas por fiança ou por seguro garantia. Um tema bastante importante, muito específico a propósito para quem trabalha aqui nas execuções fiscais. Pessoal, se não tivermos perguntas por hora, eu quero convidar todos vocês para a nossa próxima... Ó, Williams aí, muito obrigado, Williams. Quero convidar todos vocês para a nossa retomada, então, dessas nossas rotinas de lives nas quartas-feiras, sempre às 19h47, para tratarmos de algum tópico específico das execuções fiscais, de forma que nós tenhamos um apanhado geral sobre essas temáticas das execuções fiscais, sempre na ideia de limitarmos uns 30 minutinhos, que é o tempo que a gente pode investir sem cansar nesta nossa conversa, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer demais todo mundo que acompanhou até o momento, um forte abraço e nos vemos na próxima, tá bom? Valeu, tchau, tchau!